podcast é apresentado pelo Tecnoblog. No caso do Washington Mutual, os clientes tentaram sacar 16,7 bilhões de dólares ao longo de 10 dias. No caso do SVB, foram 42 bilhões em um dia, né? Numa quinta-feira. Tipo, são praticamente 4 bilhões por hora, sabe? Imagina, tipo, toda essa galera conectada que tá na aula de yoga, abre o aplicativo do banco, faz um Pix de, vou fazer um Pix aqui pro outro banco, tipo 800 milhões de dólares, sabe? Tipo, é lógico, né? Não tem como dar certo isso. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Josué de Oliveira. O banco das startups quebrou. Em poucos dias, o Silicon Valley Bank simplesmente derreteu, dificultando ainda mais a vida das empresas de tecnologia. No episódio de hoje, a gente conversa sobre as causas da falência do SVB e as prováveis consequências. Então não esquece de dar 5 estrelinhas no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu aplicativo de podcasts preferido. E bora lá pra pauta. E hoje a gente tem um recado da Braskem. Para quem não conhece, a Braskem é uma petroquímica global e ela usa o seu potencial de transformação em benefício da sustentabilidade, né, Riga? É isso aí, a Braskem acredita que estratégias digitais são o caminho para acelerar a inovação. E uma prova disso é que só nesses últimos 5 anos ela lançou mais de 70 iniciativas digitais, que vem tornando a empresa cada vez mais inovadora, sustentável, adaptável e competitiva. E tudo isso ao mesmo tempo que eles influenciam a indústria química e do plástico a operarem de forma mais inteligente, segura, autônoma e conectada. Então, para saber mais sobre a Braskem e conhecer algumas das suas ações em sustentabilidade e tecnologias digitais, acessa lá braskem.com/inovação. Sem acento, sem cedilha e sem tio. braskem.com/inovação. No dia 10 de março foi decretada a falência do Silicon Valley Bank. O SVB era o 16º maior banco dos Estados Unidos, com cerca de 209 bilhões de dólares em ativos. É um número bizarro, né? Foi a segunda maior falência bancária da história dos Estados Unidos, perdeu só para a falência do Washington Mutual, que quebrou na crise de 2008. Bom, mas 2 dias depois da falência do SVB, o Signature Bank também quebrou, representando a 3ª maior quebra da história aí bancária dos Estados Unidos. Mas aí você está se perguntando, né, por que diabos a gente está falando de um banco aqui no Tecnocast? E é porque o Silicon Valley Bank, como o próprio nome já sugere, é um banco focado em empresas de tecnologia. E essa quebra pode ter uma série de consequências, até o nosso economista aqui, nosso editor Felipe Ventura vai ajudar a gente a entender um pouco melhor isso, só que de cara dá pra ver que atinge o mercado de tecnologia, né, Riga? Total. Essa região do Vale do Silício, ela tá cheia de empresas, elas ficam muito próximas umas das outras, né? E a sede do SVB fica na cidade de Santa Clara. É uma cidade perto ali de São Francisco, San José, Palo Alto, enfim, nomes que você já ouviu falar em algum momento. Só nessa cidade, que fica a sede do SVB, que é Santa Clara, tem a sede da Intel, da AMD e da NVIDIA. Inclusive, esses 3 escritórios são bem grandes e ficam bem perto um do outro. Com certeza, o pessoal que trabalha em qualquer uma dessas empresas, sei lá, vai comer nos mesmos restaurantes, vai fazer compra no mesmo supermercado, porque é tudo muito próximo ali. E esse banco, estando nesse contexto de, tipo, Vale do Silício, muita empresa de tecnologia surgindo, muita startup surgindo a todo momento, ele acabou se especializando em startups. E foi um banco que era muito usado por fundos de venture capital para investir em startups e, consequentemente, pelas startups que recebiam esses investimentos. Então, era um dinheiro bizarro. Um dos fundos de venture capital que acabava influenciando muito os clientes ali do SVB era o Sequoia, né, que é um nome muito conhecido. E a gente tinha nomes como Circle, que é uma empresa de criptomoedas, né? Eles gerem ali o USD Coin, o USDC. Eles tinham 3,3 bi de dólares no SVB.
trocadinho ali, não é nada. Não, pior que isso é só 8% do patrimônio da Circle, porque eles têm 40 bi, né? Então só 3 bi estavam lá na SVB e tal. Já devem resolver isso aí. E a gente tem outras empresas, tipo a Roku, né? Que faz aqueles sticks, TV sticks, pra você assistir, sei lá, Amazon Prime, YouTube na sua TV antiga. Você tem a Vox Media, né? É mais conhecida pelo Verge, pra quem costuma acompanhar notícias de tecnologia, mas é um grupo de mídia muito grande e os caras tinham dinheiro lá e tava começando a dar problema com, sei lá, os cartões de crédito dos funcionários da Vox Media, que estavam parando de funcionar, sabe? Por causa dessa quebra do SVB. Então, causou muitos transtornos, pra dizer o mínimo, e muitos transtornos relacionados a empresas de tecnologia que a gente sempre fala aqui e sempre tá cobrindo. Teve até uma loja chamada Camp que começou a fazer uma promoção, porque assim, a partir do momento que você não conseguia mais sacar o dinheiro pra pagar funcionário, pagar as suas dívidas, suas contas, né? Tipo, uma loja precisa reabastecer o estoque ou pagar os fornecedores, né, Americanas. Enfim, ela fez uma promoção de 40%. Porque são as lojas americanas dos Estados Unidos, tá, gente? Por isso que ele falou americanas. Só pra vocês entenderem. Isso. Ela lançou um cupom de 40%, basicamente, na loja inteira, porque ela precisava da famosa liquidez. Toda essa crise, né, tem muito a ver com isso. Liquidez. Você precisa do dinheiro agora e não dá pra esperar o momento que o dinheiro vai chegar, porque precisa pagar os funcionários e fornecedores. E é engraçado que essa loja tenha feito isso, de vender os produtos todos com tanto desconto, porque foi meio que o que levou à falência do banco também, né, Felipe? Ele tinha títulos e teve que vender os títulos, assumindo as perdas ali dos títulos, só pra ter o dinheiro pra quem tava querendo resgatar. Exatamente. E essa crise desse banco é um momento muito bom pra lembrar ou pra ensinar as pessoas o seguinte: é possível ter prejuízo com renda fixa. Muita gente acha que a renda fixa, se eu deixar meu dinheiro lá parado, eu posso tirar a qualquer momento e eu vou, sei lá, ganhar um valor proporcional, etc., do que tinha sido combinado, da taxa que foi combinada. E não é o caso, né? Então, foi o que aconteceu com o Silicon Valley Bank. Eles estavam comprando títulos do Tesouro Americano, que são um dos ativos mais seguros do mundo, né? Porque os Estados Unidos nunca deram calote na dívida, mas estavam comprando título que ia vencer muito daqui para frente. Então, iria pagar lá a taxa de juros combinada em 2030, 2035, e por causa desse bafafá dentro da comunidade de investidores no Vale do Silício, muita gente quis tirar o dinheiro imediatamente. Falou, não, eu quero esse dinheiro agora. Então, o que acontece? O Silicon Valley Bank teve que vender esses títulos, teve que tomar um prejuízo, porque esses títulos já não valiam tanto quanto há alguns anos atrás, porque os Estados Unidos aumentaram a taxa de juros, e aí foi tomando prejuízo, chegou um momento que falou, olha, não vai ter dinheiro para todo mundo, se todo mundo quiser o dinheiro agora, todo o dinheiro agora não vai ter, né? Aí o banco simplesmente fechou, entrou aí um órgão do governo da Califórnia, passou a responsabilidade para o FDIC, que é um fundo que garante, se você tinha até $250 mil na tua conta, você vai receber tudo de volta. Mais do que isso, a gente não garante. Até aí, estaria tudo bem se fosse um banco normal, né? Se fosse um banco com muito cliente de varejo, né? Que eu e você. Pessoa física. Isso, cliente pessoa física. Mas não era o caso do Silicon Valley Bank. E esse valor aí que era garantido de $250 mil parece muita coisa, mas quando você olha pro nome Silicon Valley, visualiza que a maioria das empresas que tinha grana lá tinha muito mais do que isso. A galera que tinha até $250 mil, né, os clientes, sejam empresas menores ou pessoas físicas que por acaso tinham conta lá, a grande maioria tinha mais que isso, então esses $250 mil não vai cobrir, né, o rombo que essas empresas agora estão tendo. Né? E para o Silicon Valley Bank, mais de 90% dos depósitos não seriam cobertos, garantidos pelo FDIC, isso pensando, todo mundo, todos os clientes iriam receber esses 250 mil, e o que passasse disso não iria receber. Então, do total administrado
aplicado pelo banco, que eram 200 bilhões, basicamente, sei lá, 190 bilhões estavam acima desse limite e o FDIC não iria garantir. Isso deixou o pessoal no Vale do Silício em pânico. Você via investidores, Jason Calacanis, David Sachs, todo mundo falando, gente, cadê o Fed? Meu Deus, isso vai gerar uma corrida a outros bancos, vai criar um problema para a economia inteira dos Estados Unidos e não sei o que lá. O pessoal tava completamente desesperado nas respostas, o pessoal falando, não, isso daí é um problema de vocês, né? Quem tem 250 mil no banco, sabe? Se a empresa não fez a administração de risco, problema dela, e ficou esse burburinho aí no Twitter até os adultos na sala decidirem o que seria feito. E o que eles decidiram foi, a gente vai garantir tudo, dinheiro todo, tudo que estava depositado, a gente vai devolver para as pessoas. Não está com o Silicon Valley Bank, né, porque estava investido em títulos, né, do Tesouro, mas a gente vai dar um jeito aqui para pagar o dinheiro para todo mundo. Agora acho que vale a gente explicar duas coisinhas da dinâmica de funcionamento de banco, porque a maioria realmente não entende o que o banco faz, né? É difícil entender o conceito, porque banco, o produto do banco é dinheiro, mas ele vende dinheiro, ele aluga dinheiro, né? Então é que nem você pensar em ir ao supermercado e levar arroz para trocar por arroz, alugar arroz, né? O mercado basicamente te daria um pacote de arroz e falaria assim, você pode levar em casa e consumir, contanto que amanhã você me traga de volta esse pacote mais uma xícara. Essa xícara de arroz adicional são os juros do banco, basicamente. Então você devolveu o produto, dinheiro, e remunerou o banco pelo risco que ele correu em deixar com você o dinheiro por um tempo. E por que risco? Porque a gente nunca sabe qual empresa pode quebrar, qual pessoa pode não pagar a sua dívida, né? Então a remuneração do banco é em cima de assumir esse risco com os seus clientes. Só que é lógico que bancos fazem merda, né? No caso desse banco aí, o SVB, ele não tinha todo o dinheiro guardado em títulos do governo. Nenhum banco tem todo o dinheiro guardado. O dinheiro não existe, ele é um produto, ele está circulando. Então, se o Tecnoblog vai lá e deposita 1 milhão no SVB, não existe um cofre onde esse dinheiro está guardado. Um cofre escrito Tecnoblog. Uma gavetinha, sei lá. O banco precisa receber a xícara de arroz dele. Ou seja, ele pega o meu dinheiro, ele dá... Vamos supor que aí o Paulo Riga Corporations vai lá e... eu preciso de dinheiro aí, que eu tô empreendendo, vou fazer um negócio aqui e tal. Ele pega o dinheiro do Tecnoblog, dá para Paulo Riga. Paulo Riga é quem vai pagar a xícara de arroz para o banco. E depois o banco vai me remunerar um pouquinho a menos e é em cima dessa diferença que ele ganha dinheiro. Então, assim, a maior parte do dinheiro do banco não existe, tá circulando, né? São números numa tela. Todo mundo olha na tela e vê um número, mas esse número não tá lá guardado, ele tá circulando no mercado. Só que aí tem os critérios técnicos ali, o Felipe vai conseguir explicar melhor dos reguladores, né? Tem o Basileia, tem a questão da alavancagem, né? Então, tem que ter uma garantia do quanto você tem para arcar em caso de risco. E o problema é que essa é meio que a reserva de segurança do banco. O banco fez a reserva de segurança dele em um ativo que não tem liquidez, é um ativo de longo prazo. Seria como se você, pessoa física, pegasse um dinheiro que é o dinheiro que você precisa usar no mês e vai lá e compra um imóvel, sei lá, se junta com seus amigos e compra um imóvel. De repente você precisa do dinheiro para comer. O que você faz? Você come um pedaço do tijolo da casa? Não tem como. Você vai correr para vender essa casa. Se você quiser vender a casa do dia para noite, tem como? Tem. Como? Vende ela pela metade do preço. Provavelmente mixaria, que é exatamente isso, assim. Título do Tesouro Americano, seguro, né? Legal, os Estados Unidos nunca deram calote. Porém, se você comprou um título pra 2040 e você quer vender logo, vai dar problema. É a mesma coisa com Tesouro Direto, assim, no Brasil, né? Porque a gente tem títulos, por exemplo, de inflação ali pra 2045, né? E aí a gente sabe que se a gente compra o título ali, tá pagando 6,5% mais inflação. Beleza, 2045, você vai receber o seu dinheiro corrigido com IPCA, inflação oficial do país, mais os 6,5% ao ano. Vai tá lá o seu dinheiro. Só que se você quiser vender antes, pode ser que você tenha perdido dinheiro. Tipo, você depositou 100 mil e aí agora você só tem 80. Você só pode resgatar 80 mil. Porque é isso, assim. Aqui tem a questão da marcação a mercado, né? Nos Estados Unidos é um pouco diferente para esses títulos que o SVB estava exposto. Mas, tipo, o conceito é bem parecido. Isso, mas aí vale lembrar que, mesmo que ele tivesse o dinheiro aplicado em um negócio com liquidez
alta, imediata ali, ainda assim, ele não teria dinheiro para todos os saques, porque o banco não tem o dinheiro guardado num cofre. O dinheiro está circulando, né? Ele não tem como ir em um cliente que emprestou o dinheiro e falar, devolva tudo que você me emprestou amanhã, porque eu preciso devolver o saque do Google. O Google tá precisando aqui para pagar os funcionários dele, né? Então, o dinheiro não existe, ele está circulando. E aí isso é importante para a gente entender o próximo passo aqui de por que os órgãos reguladores imediatamente assumem a bronca quando acontece uma crise bancária. Todo o desenho tá errado, eu tava vendo até uma crítica do Armínio Fraga, não vou ser eu que vou opinar nisso aqui, mas a situação atual se os reguladores não socorrem o banco, o que acontece é uma crise de confiança. Então, lembrando, o dinheiro não existe. O que acontece se todo mundo resolve sacar ao mesmo tempo porque tá com medo de perder o dinheiro? O banco não consegue pagar, né? E aí o banco quebra e quem chegar por último ficou sem, basicamente, né, Felipe? É a famosa corrida aos bancos que já aconteceu algumas vezes. É verdade, essa corrida aos bancos, ela é ilustrada famosamente no filme A Felicidade Não Se Compra, de 1942, que tem uma cena que é o banqueiro explicando, né? Tipo, vocês acham que eu tô com o seu dinheiro aqui num cofre? O dinheiro não tá aqui. O dinheiro está na casa do Joe, ao lado da sua, tá na casa do Kennedy, tá na casa da senhora Macklin e em centenas de outras. Então é isso, tipo, o dinheiro não tá aqui, né? E é assim que o banco funciona. E a questão do banco, essa é outra coisa muito importante para se ter em mente, né? Que o sistema bancário funciona muito assim na base da fé. Que você confia de que quando você precisar do seu dinheiro, você vai poder pegar e tirar ou transferir para outro banco. Ainda que exista isso de o banco pegou o seu dinheiro e emprestou para outra pessoa, né? As regras variam de país para país, mas aí você precisa ter um mínimo de dinheiro líquido, né? Para conseguir atender a pedidos de saques, né, para não ter esse risco, né, para o banco não ter que se desesperar e ter que captar dinheiro de alguma outra forma. E no caso do Silicon Valley Bank, eles fizeram muita coisa errada. E o Riga tinha falado sobre marcação ao mercado, e é uma coisa que eu achei extremamente curiosa do que acontece nos Estados Unidos. Porque o que aconteceu? Eles gerenciaram muito mal o risco. Assim, isso visivelmente claro. Nos Estados Unidos, você é obrigado a fazer as duas coisas, né? Que é fazer a marcação ao mercado, quer dizer, se você vendesse esse título do Tesouro Americano, quanto que ele valeria agora? Se você vendesse todo o seu portfólio de títulos, de qualquer outra coisa que você tenha, quanto tudo isso valeria agora. Essa é a marcação ao mercado, e pela marcação ao mercado, de acordo com o último resultado financeiro do Silicon Valley Bank, eles tinham 15,2 bilhões de dólares de prejuízo não realizado, né? Porque eles não venderam, eles não precisavam vender esses títulos, né? E você tem o valor nominal, que é tipo, você comprou esse título a tanto, né? Então, ele vai ser resgatado na data tal, e por esse cálculo, eles estavam com 16,3 bilhões positivo. Tipo assim, se eles esperassem o momento certo de vender, que seria no vencimento do título, eles teriam realizado 16 bi de lucro. Não seria nem de lucro, tipo, teria 16,3 bilhões em ativos, né? O total. O total. Só que se eles vendessem tudo imediatamente, eles teriam um prejuízo de 15 bilhões. As regras nos Estados Unidos exigem que as empresas, que os bancos façam os dois. Ela tem que calcular o valor nominal e ela tem que calcular a marcação ao mercado. Só que a marcação ao mercado fica no rodapé. Ela fica escondida. O que, assim, pensando depois que tudo aconteceu, é uma coisa extremamente absurda, que a gente tá numa era de inteligência artificial extraindo dados e tipo, se você esconder no rodapé, tudo bem, sabe? Um número desses, né? De tipo, um prejuzinho aí de 15 bilhões, mas tipo, numa fonte menor, né? Então, não é nenhum problema. As famosas letras miúdas aí, literalmente, né? Exatamente. Então, tipo, mas pra investidor, pra inteligência artificial que tá extraindo dados ou coisa do tipo, não existe letra miúda, né? Todas as informações valem. E essa informação saltou aos olhos, e os investidores do Vale do Silício são um grupinho. Eles têm grupo de mensagem pra trocar ideia, pra falar dessas questões de risco, e alguém falou disso, Silicon Valley Bank tá com um prejuízo não realizado de 15 bilhões de dólares. O pessoal entrou em pânico, e muitos investidores
investidores grandes, tipo o Peter Thiel, falaram para as empresas que eles estavam financiando, tira todo o teu dinheiro de lá. E aí o pessoal seguiu, né? E aí foi uma pessoa tirando, outra tirando, outra tirando. E assim, hoje em dia, tirar dinheiro do banco é muito fácil, porque você faz pelo celular. Teve um cara que tava num ônibus, né? Ele ia para um encontro, um retiro de empresários, né? De fundadores de startup. Ele tava lá sentado, vendo o celular, vendo as mensagens e todo mundo entrando em pânico. E aí ele simplesmente foi junto, falou, não, peraí. Aí abriu o aplicativo e mandou a ordem para transferir o dinheiro do SVB para outro banco. Então, tipo, tava todo mundo entrando em pânico em lugares separados pelo mesmo motivo. O pessoal viu esse prejuízo não realizado de 15 bilhões de dólares, ficou com medo que o Silicon Valley Bank ia fechar, criou uma corrida aos bancos que fez o Silicon Valley Bank fechar, né? E o problema da corrida aos bancos é que é uma profecia que geralmente se cumpre, porque se você perde confiança no banco, você vai atrás do teu dinheiro, todo mundo vai atrás do teu dinheiro, o banco nunca vai ter 100% do dinheiro, porque é o modelo de negócios do banco emprestar o dinheiro para outra pessoa, investir esse dinheiro. Então, quando você cria esse pânico, você derruba o banco e nisso existe um risco de contágio, né? Porque não foi só o Silicon Valley Bank que caiu. Então, se eu estou entendendo bem, havia um problema no sentido de que o Silicon Valley Bank teve que vender alguns papéis e teve prejuízo nisso. Pelo que eu vi nessa venda, o prejuízo foi de 1,8 bi, primeiramente. Mas 1,8 bi ainda não era o suficiente para quebrar o banco. Ele ainda tinha alguma coisa ali para se manter, só que foi esse 1,8 bi que acabou caindo no grupão do Zap dos fundadores de startups, pelo que eu entendi é isso que o Felipe falou. E aí, a partir disso, criou-se um pânico bizarro, né? E eu acho que isso que é interessante dessa questão da corrida aos bancos, né? Porque quando se fala de corrida aos bancos, a imagem é literal mesmo. As pessoas saindo correndo de suas casas, indo pro banco para sacar papel moeda, né? Quando a gente pensa aí na Grande Depressão, a crise de 29 e tal, muito teve a ver com isso, com esse movimento das pessoas correndo atrás dos bancos, fazendo fila para ir lá tirar o que elas tinham guardado. Só que hoje é muito mais fácil, né? Como o Felipe falou, tipo, você tá indo para um retiro, cara, pega o celular, abre o aplicativo, pum. A corrida aos bancos pode ser efetuada com você sentadinho, confortável, né? E só para dar números para isso, pra galera entender, num só dia foram solicitados 42 bilhões em retiradas do Silicon Valley Bank. Isso representa 1/4 do que o banco tinha em depósitos. Então, num dia só, imagina isso, você tem lá um certo número de dinheiro depositado. 1/4 desse número é solicitado, tipo, num dia só. Da última vez que aconteceu uma corrida aos bancos como essa, você estava até comentando com a gente, né, Felipe? O banco que faliu, eles perderam um valor menor do que isso ao longo de uma semana, né? Exatamente. No caso do Washington Mutual, os clientes tentaram sacar 16,7 bilhões de dólares ao longo de 10 dias. No caso do SVB, foram 42 bilhões em um dia, né? Numa quinta-feira. Tipo, são praticamente 4 bilhões por hora, sabe? Imagina, tipo, toda essa galera conectada que tá na aula de yoga, abre o aplicativo do banco, faz um Pix de, vou fazer um Pix aqui pro outro banco, tipo 800 milhões de dólares, sabe? Tipo, é lógico, né? Não tem como dar certo isso. E aí um fala pro outro, que fala pro outro, vou sacar também. Opa, saquei. Aí manda o print do Pix. E aí, porra, o pessoal tá sacando. Ixi, vai dar merda isso aqui, então eu vou sacar também. E aí acabou. A primeira vez que a gente tem essa corrida aos bancos, muito influenciada pelo que se fala em redes sociais, pelo que se fala em grupos de mensagens. Tava vendo alguns analistas comentando sobre isso, né? Que realmente o pânico, normalmente, ele demoraria um pouco mais pra se espalhar, porque o que aconteceu foi, de fato, uma reação de pânico do mercado. Viram lá o primeiro prejuízo e pensaram, opa, já era, vai ficar pior daqui pra frente, vou tirar a grana. Só que aí esse pânico se espalhou no estalo de dedos. Aí, de repente, 42 bi num dia só. Então, realmente, essa questão da confiança é muito louca e, como a gente falou, havia, de fato, um problema. Houve um prejuízo inicial, mas não era suficiente para que o banco viesse a falir. Só que o pânico, por ser pânico, não é uma reação racional. E aí, quando você tem uma reação irracional e os meios para que ela se espalhe muito rapidamente, um abraço. A segunda maior falência bancária da história dos Estados Unidos. E aí também tinha empresas do mundo todo com dinheiro aplicado no SVB. Tem até startups na China que estão com problemas agora de caixa, porque o dinheiro estava aplicado nos Estados Unidos no SVB. Essa crise também de confiança se espalhou para todos os outros bancos nos Estados Unidos, porque o pessoal morre de medo que aconteça de novo o que aconteceu em 2008. E
como eu falei ali no começo também, é uma corrida de chegou por último, perdeu. Se o primeiro a pedir, ainda tem caixa, ainda você consegue aquela reserva que tá provisionada por conta do risco. Quem tá chegando depois pode não conseguir fazer esse resgate. E nos Estados Unidos tem essa diferença com relação ao cenário brasileiro, porque lá tem muito banco. Então, banco pequeno, banco do interior, né, vários bancos ali, também começaram a ter problema por conta disso. O pessoal tentando sacar e o banco não dava conta, óbvio, de atender esses pedidos. E como o SVB tinha esses clientes com muito dinheiro, né, concentrado também, era um banco que estava mais suscetível a isso, né? Porque o Mobilon falou do índice de Basileia, né? E esse índice de Basileia é basicamente assim, é uma porcentagem ali, e se um banco tem, sei lá, 15% de índice de Basileia, simplificando muito, significa que para cada 100 reais em dinheiro emprestado do banco, o banco, na verdade, só tem um patrimônio de 15 reais. Então, existe um mínimo ali, no Brasil é 11% o índice de Basileia para um banco ser considerado minimamente saudável, mas ainda assim, né? É tipo, se várias pessoas tirarem dinheiro imediatamente ali, não vai ter dinheiro, até porque o dinheiro do banco, o dinheiro emprestado, ele pode estar sendo emprestado com diversos prazos possíveis. E aí, pelo menos aqui no Brasil, uma coisa ruim de a gente ter basicamente 5 grandes bancos, 2 públicos e 3 privados, que todo mundo sabe quais são, é tipo, existe um problema de, as taxas de juros são altas, né? Então você vai pedir um empréstimo, não tem muita concorrência, então você paga muito caro no cartão de crédito ou em crédito pessoal e tal. Você tem problema de... Na hora de investir nesse banco, então, o banco, ele pede dinheiro emprestado, inclusive de você, né? Então, você coloca num CDB. Nada mais é do que você emprestando dinheiro pro banco, e o banco vai te pagar uma taxa, geralmente é alguma porcentagem ali do CDI, e depois de um determinado prazo, né? Acordado antes. Quando o banco, ele é menor, quando o banco, ele tem mais risco, ele paga mais para você no CDI. Então, se você encontra em bancos menores, investimento de 105% do CDI, 130%, e aí tem aquelas ações promocionais cheias de asterisco com 200% do CDI e tudo mais. Um Itaú, um Bradesco, um Banco do Brasil, uma Caixa, um Santander, eles não precisam do seu dinheiro. Eles não precisam do nosso dinheiro. Eles já têm muito dinheiro. Então, tanto faz, eles não vão ficar se preocupando em pagar muito dinheiro acima do CDI e tudo mais. E aí a vantagem dos bancos é que, assim, eles têm muitos clientes e o dinheiro tá muito pulverizado. É claro que nenhum deles sobreviveria a uma corrida aos bancos, mas é um risco muito menor, né? É um perfil de clientes muito diferente do SVB, que tava, tipo, poucos clientes com muito dinheiro na mesma conta que podiam transferir para outros lugares imediatamente. E aí, outro jeito de explicar também esse lance do CDB é a questão da remuneração do risco, né? Porque o bancão é mais seguro, teoricamente, é um grande banco, ele tem lucro todo ano, um Itaú, né? Logo, ele vai te pagar uma rentabilidade menor, porque o risco de você perder o dinheiro com ele, emprestando dinheiro para ele, é menor. Então, por isso que você vê bancão pagando 90%, 89% do CDI, se você aplica o dinheiro lá. Enquanto que um banco menor que tá tentando se erguer e tudo mais, ele vai ter que remunerar você mais, porque você tem menos confiança que o banco vai sobreviver no longo prazo. Então, já que eu vou correr esse risco, eu precifico acima. Então, me paga 120%, 150% do CDI. Então, isso é interessante falar também porque o pessoal de tecnologia adora ir para aplicativo. O aplicativo é legal, a gente ama eles. Mas quando o assunto é dinheiro, gente, por trás do aplicativo a dinâmica é a mesma dos bancões. Então, não acha que porque é moderno, é um aplicativo, olha, é muito melhor, ele até me paga mais. Não, ele só tá precificando o risco. Se o aplicativo te oferece 150%, 200% do CDI, é porque o risco daquela empresa não conseguir te devolver o dinheiro é desse tamanho ou é essa quantidade de vezes maior do que se você estivesse deixando dinheiro no bancão. Então, às vezes é muito mais... Tá, não quero só como se eu estivesse defendendo aplicar no bancão, porque também não dá, mas tem opções mais realistas, entende? Tudo que é exagero foge porque é arriscado. Eu quero amplificar a sua opinião. Eu não coloco dinheiro em CDB de 120, 130%, porque assim, eu só posso colocar em tesouro direto, sabe? Que vai render próximo de 100% do CDI. Beleza, é o risco país. Se o governo federal me der um calote, o
o menor dos meus problemas vai ser o dinheiro que eu coloquei ali. Né? Vai estar muito pior o negócio. E um banco que paga uma taxa maior de CDI é porque tá precisando de dinheiro. Cara, se um banco tá precisando de dinheiro, por que vai pegar o meu dinheiro? Sei lá, eu não quero um banco que precisa do meu dinheiro. Eu quero um banco que esteja saudável, que não tenha problemas de captação, que seja fácil pro banco, né? E se você for correr risco, vira sócio. Não tem por que correr risco pro banco ganhar dinheiro e te dar uma migalha, tipo, 200% do CDI. Vira sócio, compra uma empresa, compra ação da empresa. E aí você tá recebendo os frutos do resultado da empresa. Se você realmente acredita que a empresa tem potencial, porque você tá investindo num CDB de um banco que vai te pagar 150%, 200% do CDI, ou seja, o dobro da Selic, em resumo, né? É porque você acredita que aquele banco vai te pagar. Então, cara, compra ação do banco mesmo, que daí você ganha mais dinheiro do que financiando o banco, né? A lógica não faz sentido. A gente estava falando sobre esses bancos, né, roxinhos e de outras cores, e vocês falaram que, poxa, eu prefiro confiar num bancão, né, porque quando a situação apertar, eu sei que meu dinheiro vai estar seguro. As startups nos Estados Unidos pensaram do mesmo jeito depois que o Silicon Valley Bank caiu, né? Então, alguns bancos que eram mais amigáveis, né, para startups, tipo First Republic, Mercury, acabaram perdendo, não exatamente perdendo alguns clientes, mas perdendo depósitos, porque muita startup está começando a abrir conta nos grandes bancos dos Estados Unidos, né? O Goldman Sachs, o UBS, JP Morgan, tanto que eu vi alguém comentando, eu acho que a pessoa trabalha no JP Morgan e tá exausta de abrir tanta conta, porque muita gente foi abrir conta no bancão ao mesmo tempo. As startups também ficaram espertas e algumas já estão começando a dividir o dinheiro, tipo, deixar uma conta com fundo de emergência, outra conta que é para gasto, inclusive para pagar salário, e a outra que aí fica a grana ali, a grana principal da empresa. E um outro ponto, só pra complementar isso que o Riga tava falando do CDB e tal, é que onde que tava o dinheiro também dessas empresas? Era uma conta corrente? Era uma poupança? Não sei, né? Dentro do banco ali. Era uma conta corrente, pelo que eu entendi, né? Era uma conta e, assim, já não consegui confirmar porque é mais conversa aí de Twitter e tal, mas parece que o Silicon Valley Bank, ele era muito recomendado pelos investidores. Então, o investidor te pagava tantos milhões e falava, abra conta no Silicon Valley Bank. E o Silicon Valley Bank, se você pegasse empréstimo com eles tinham alguma cláusula, alguma coisa que obrigava você a ser cliente principalmente deles, tipo, ou ter todos os seus ativos lá, ou ter a maioria dos seus ativos lá, que acabou contribuindo para isso, né, de ter muitos ovos em uma cesta lá no Silicon Valley Bank, né, de todo mundo depender do banco e o banco depender de todo mundo, então quando uma parte desconfiou da outra, o caldo entornou. Porque tem até um comentário aqui do Rodrigo Fernandes, que já participou do Tecnocast, ele é especialista em finanças para negócios digitais também, e aí ele comenta, o dinheiro podia estar diretamente num título do Tesouro. É meio que o que eu e o Riga estamos falando aqui. Se você vai investir no CDB, não faz sentido pro banco fazer dinheiro e te pagar pela rentabilidade. Então, a própria startup, não sei como é nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, como pessoa física, eu consigo colocar direto no Tesouro Direto e tem o Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic, que tem a liquidez pro mesmo dia, saca? É que pessoa jurídica no Brasil não pode comprar tesouro direto. Nos Estados Unidos não sei como é que funciona de fato assim, mas de qualquer forma deixar o dinheiro, se estivesse em uma conta corrente, também não era uma decisão muito racional, era mais pela questão da pressão do investidor, das regras do banco, como o Felipe explicou aí. O Silicon Valley Bank tinha vários problemas de risco, né? Então, oficialmente, eles ficaram vários meses sem ter um diretor de risco, né? O Chief Risk Officer. Eles tinham uma diretora que estava saindo do cargo e aí ficou alguns meses sem alguém oficialmente no cargo e aí colocaram outra pessoa, acho que em novembro, dezembro. Então, pode não significar nada ou pode ser um sinal de que, tipo, eles estavam um pouco se lixando para risco. Outra coisa também que, segundo a Bloomberg, tinha gente dentro do banco falando, olha, o dinheiro que vocês estão investindo tá em título muito longo, a gente precisa investir em título que vai vencer mais rápido,
né? Que aí a gente não vai ter literalmente esse problema que eles tiveram, né? E eles falaram que não, porque o título mais longo, ele tem uma rentabilidade maior, porque você recebe uma remuneração maior por deixar o seu dinheiro parado em determinado título por mais tempo. Então eles falaram, não vamos mexer, né? E o outro problema também é regulatório. Então o Mobilão e o Riga estavam falando sobre isso, né? De que o mercado bancário brasileiro é muito concentrado e nos Estados Unidos nem tanto. Para ter uma ideia disso, desde a crise de 2008, teve um número enorme de bancos que foram fechados. Então em 2008 foram 25, em 2009 foram 140, em 2010 foram 157, em 2011 foram 92, sabe? Então, tipo, porque a crise continuou, né? Então, centenas de bancos foram fechados. Aqui no Brasil, se você fechar centenas de bancos, não tem mais banco. E também por causa da crise de 2008, foi criada uma lei, né, a Lei Dodd-Frank, para deixar o sistema financeiro mais robusto e colocar mais regras para bancos em geral, para que não fosse tão fácil de quebrar. Então, isso limita a exposição a risco, etc. A questão essa lei começou a valer em 2010. Desde o momento que ela foi aprovada, os bancos fizeram lobby para, tipo, enfraquecer essa lei, para reverter alguns pontos e tal. Porque se eles não conseguem assumir muito risco, eles não conseguem ter muito lucro, né? É isso que eles querem. Então, teve uma pressão para flexibilizar essa lei. E, bizarramente, uma das pessoas que ajudou a flexibilizar essa lei foi o Barney Frank, que foi uma das pessoas que montou a lei Dodd-Frank. E ele falou, olha, essa lei para banco de médio porte, como o Silicon Valley Bank, é muito pesada, faz exigências que não deveriam ser feitas, então tem que fazer teste de estresse, tem que fazer alguns cálculos de risco, etc., que gastam muito tempo da gente, né, para compliance. Então, aí eu falei da gente. Por que da gente, né? Porque o Barney Frank, quando ele saiu do cargo político, ele entrou para a diretoria do Signature Bank, que foi o banco que faliu 2 dias depois do Silicon Valley Bank, porque tinha mais ou menos o mesmo problema. Escolheu mal. E assim, que ele estava... que ele estava aí, né, no banco faz tempo, então para ele querer... então ele ajudou a pressionar a mudar essas regras para que o Signature Bank conseguisse crescer mais, porque existia um limite, se o banco tivesse mais do que 50 bilhões em ativos, ele tinha que se sujeitar a todas essas regras para evitar a tomada excessiva de risco, etc. E ele pressionou para aumentar esse limite para 250 bilhões. Outra pessoa que insistiu que esse limite fosse aumentado é Greg Becker, que era o CEO do Silicon Valley Bank. Então, quando eles conseguiram fazer isso em 2018, né, quando a lei Dodd-Frank foi modificada, o Silicon Valley Bank teve um crescimento, assim, exponencial mesmo, assim. Eles tinham quase 50 bilhões em ativos em 2018 e em 2021 eles bateram quase 200, né? Então eles começaram a crescer a uma velocidade absurda e com aquele perfil de risco, investindo em título muito longo, que vai vencer em muito tempo e com poucos clientes, e todo mundo vai ao silício. Então era meio que uma tragédia ali esperando para acontecer. E aí ela acabou dando as caras porque o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, aumentou as taxas de juros, o que levou a ter aquele prejuízo não realizado de 15 bilhões. Se todo mundo tivesse ficado calmo, não teria esse prejuízo, né? Porque eles iriam resgatando os títulos no vencimento e tal, mas não foi o que aconteceu. O Signature Bank, ele também cresceu bastante, ele cresceu inclusive em cima de criptomoeda, né? Ele era muito amigável para clientes com criptomoeda e estava com problema desde o ano passado, quando o Bitcoin, Ethereum e todas as outras sofreram quedas enormes. Então, o pessoal tentou tirar o dinheiro, não tinha dinheiro, faliu. E ainda um terceiro banco simplesmente fechou as portas por livre e espontânea vontade, basicamente, porque o Silvergate, pelo mesmo problema, ele investia bastante em criptomoeda. Inclusive, o Silvergate comprou a tecnologia por trás da criptomoeda do Facebook, que a gente falou aí uns 2 Tecnocasts, que era a Libra, que virou Diem, né? E eles compraram essa tecnologia para criar uma stablecoin que fica ligada ao valor do dólar. Ela nunca foi lançada, provavelmente nunca vai ser, né? Porque o Silvergate acabou. Então,
toda essa pressão para tipo, deixa esses bancos de médio porte terem menos regras, deixa eles agirem, né, com mais liberdade, porque eles vão economizar com compliance, esse dinheiro que eles economizam, eles conseguem investir em empresas e tal. Muita gente acredita que isso acabou levando à crise, né, que a gente tá agora com Silicon Valley Bank, etc. Também porque eles usaram o argumento de que, como eles eram bancos de médio porte, era tipo, o 16º maior banco, e não era o 5º maior banco, então isso não criaria um risco sistêmico. E a gente viu que sim, né, tipo, ficou com tanto receio de que criasse um risco sistêmico, como o Josué falou. É uma coisa irracional, as pessoas simplesmente poderiam começar a correr atrás aí em agência de banco para tirar o dinheiro, que o Fed teve que intervir muito rápido e falar, não, a gente vai garantir o dinheiro de todo mundo fica calmo, não precisa tirar, não precisa sacar dinheiro, tipo, relaxa. E aí teve que intervir porque aconteceu uma coisa aí, sei lá, meio que parecido com 2008, né? Os bancos estavam fazendo farra, investindo em título extremamente arriscado, a economia caiu, o valor desses títulos despencou e aí os bancos ficaram com problema e o governo teve que ir lá e fazer o bailout, né? Meio que resgatar esses bancos. Dessa vez, o FDIC, os órgãos que estão cuidando dessa crise, tentaram deixar bem claro, olha, nenhum dinheiro de imposto está sendo usado aqui. Então, nada do que vocês pagaram de impostos está indo para Silicon Valley Bank ou para cliente, etc. E o banco, ele fechou. Então, todos os investidores, a ação foi para zero. Então, quem investia no banco perdeu tudo. Quem, os diretores, etc., todo mundo foi demitido. Teve algumas pessoas, inclusive o CEO, que resgataram vários milhões de dólares antes do banco fechar. Horas antes do banco fechar, eles estavam pagando bônus para as pessoas. É bizarro. Né? Então, existia essa raiva, assim, de tipo, não pode salvar esse banco, deixa livre mercado, deixa o banco falir, deixa o banco cair, eles que investiram, o problema deles e tal. Aí tinha essas pessoas falando isso, mas sem ter essa noção de que cria um risco sistêmico. Você não pode simplesmente derrubar um banco. E quem tá perdendo dinheiro no final não é só o banco, é todo mundo que tava com a grana depositada lá e, eu preciso pagar meus funcionários. E da onde que vem esse dinheiro se meu dinheiro tá num banco que quebrou? Beleza, o banco fez merda, ele tem que ser responsabilizado, o desenho do sistema tá incorreto, tem que... Até pela questão da tecnologia, que hoje em dia você saca em alguns segundos no aplicativo, todo mundo abre o app e saca. Tem tudo isso também. Mas as pessoas acham que o governo tá pegando dinheiro do imposto e dando para um bilionário, pro banco ganancioso, capitalista, etc, né? Safadão lá. E tipo, não, cara, a grana é do funcionário lá que vai ser demitido, coitado. A empresa precisa do dinheiro para pagar o funcionário. A loja pode fechar, a empresa pode fechar por conta da responsabilidade de um banco que, de novo, está em um sistema mal desenhado que permite que o banco tome essas decisões merdas igual o SVB tomou, né? De depositar a grana de segurança, que é a grana que precisa ter alta liquidez, em um título de baixa liquidez. E aí soma-se a tudo isso a questão do momento que a gente está vivendo, de pós-pandemia, ainda com algumas coisas de pandemia rolando, algumas sequelas, tanto saúde quanto financeiras, a questão também da guerra, que está atingindo o mundo inteiro, commodity, inflação. Então, a inflação atacando de todos os lados. E a dinâmica o que você faz para conter a alta de preço? Você tem que diminuir a quantidade de dinheiro circulando na economia. E é por isso que os bancos centrais estão segurando taxa de juros em um patamar um pouco mais alto do que a gente gostaria, do que faria bem para o mercado de forma geral, que são as pessoas e as empresas. Só que no momento de aperto monetário, de você ter menos grana em circulação, as empresas também têm dificuldade para pagar fornecedor. Às vezes a empresa tem um empréstimo em um banco X e esse empréstimo está mais caro porque, de novo, juros é o preço do dinheiro, né? A remuneração ali do empréstimo. Então, se eu tô tendo que pagar um valor mais alto para emprestar dinheiro, eu não dou conta, às vezes, de pagar o empréstimo que eu tenho ali devendo. Ou, por outro lado, o consumo, né? A pessoa talvez fosse financiar uma casa, você
uma pessoa individual, vou financiar uma moto, vou financiar um carro, vou financiar uma casa, mas tá muito caro porque os juros estão altos para segurar a inflação, justamente pra gente não gastar para segurar a inflação. Essa é a dinâmica do juro alto. Mas aí gera esse tipo de coisa também. Demissão em massa no Vale do Silício, tem vários fatores, eu não tô falando que é só taxa de juros, mas falando aqui só dessa parte. As empresas às vezes precisando mais também de liquidez, sacar grana, precisar do dinheiro na mão ali para projeto, startup principalmente, que não tem 1 trilhão na conta, né? Igual a Apple tem lá não sei quantos bilhões, enfim. E aí quando a gente para analisar, tem toda uma dinâmica acontecendo hoje, 2023, no mercado, com tudo que aconteceu nos últimos anos, que é isso, se o Fed aumenta 0,25 em taxa de juros, já pode ter consequências também catastróficas. No caso do SVB, essa consequência aconteceu porque esses títulos de longo prazo desvalorizam. Né? Se você comprar um título hoje, a taxa de juros está mais alta do que na época que o SVB comprou o título dele, então o título que o SVB tem vale menos. Por isso que tem esse prejuízo não realizado de 15 bi. Se ele vender, ele vai ter esse prejuízo, porque eu posso ir lá e comprar o título de hoje que está pagando uma taxa de juros ali, um valor maior para ter esse título aí. É porque essa galera aí americana também tá mal acostumada, né? Porque até abril do ano passado, a taxa de juros que o Fed define ali nas reuniões, inclusive no dia da publicação desse Tecnocast, o Fed está fazendo uma reunião e deve decidir, provavelmente, por um aumento da taxa de juros de novo. Mas 12 meses atrás, o juro estava 0,5%. Dos Estados Unidos. E aí começou a subir e relativamente rápido, né, para os padrões americanos. Agora tá na faixa de 4,5, 4,75, deve subir mais um pouco. Talvez segure um pouco por causa dessa questão do SVB, mas de qualquer forma é uma taxa de juros mais alta, né? E até então, para um país como os Estados Unidos, que é estável, não tem muito problema, não tinha muito problema você pegar um título longo, porque, os juros são mais ou menos estáveis, né? Então, assim, não tem tanto esse problema de, eu comprei um título de 10 anos que tá pagando 2,5%. Ano que vem os juros devem estar mais ou menos isso, também não vou conseguir algo muito melhor. Só que agora é diferente, né? Agora, nesse pós-pandemia, todos os países tentando combater a inflação, geralmente se faz isso aumentando as taxas de juros. Os Estados Unidos fizeram isso e isso que o Felipe falou das regras, né? Que, nossa, mas que burocracia dificulta o crescimento dos bancos. Às vezes me parece isso, sabe? Gente, tranquilo, nunca deu problema, sabe? E aqui no Brasil a gente tá vacinado, porque aqui a Selic tá 13,75, aí de repente vai pra 2, aí sobe tudo de novo, e aí já teve épocas de Selic a 45%, e aí inflação do nada, e a hiperinflação foi há pouco tempo, né? Os Estados Unidos não sofreram com hiperinflação há muito tempo. Então, brasileiro, assim, se tiver uma crise financeira mundial muito forte, só vai sobrar economista brasileiro, porque os outros vão ter muitos problemas. É porque, assim, se você pensar também em um mercado que tem a Selic historicamente muito alta, a taxa básica de juros muito alta, é um mercado que corre menos riscos. O mercado americano, ele tá muito mais exposto, pode estar muito mais exposto a riscos, justamente porque taxa de juros lá é historicamente muito baixa, por conta de ser uma economia mais sólida, enfim, toda a questão macroeconômica, até micro ali do país, que o Felipe até saberia falar melhor do que eu. Mas, basicamente, se eu tenho taxa de juros historicamente baixa, empresas fazem planos de longuíssimo prazo, fazem empréstimos bilionários com maior segurança, porque você sabe que o risco que você corre daquilo virar contra você é baixo. Só que aí, quando o inesperado acontece, que é o caso do SVB também, e os juros começam a subir, meio que não tem pra onde correr. O que você faz? Como é que você arca com aquela dívida que tá enorme e todos os compromissos que você fez, planejamento da empresa, investimentos, etc. Como é que você lida com isso? Ou as próprias pessoas que podem não conseguir arcar com o financiamento da casa, o financiamento de moto, de um carro, enfim. Tem tudo isso, né? O americano, historicamente, ele corre mais riscos com questão de emprestar dinheiro, de tomar emprestado ou dar emprestado, porque taxa de juros nos Estados Unidos é muito baixa. Isso até obriga ele a tomar risco, porque eu tenho uma grana, qual que é o único jeito de eu ser remunerado
remunerado por essa grana? É tomando riscos. Por isso tá até que bolsa de valores nos Estados Unidos tem tanta gente, tem tanta empresa. Para as empresas é uma forma de receber capital, às vezes mais fácil ali, um capital mais valioso no final das contas do que emprestar. E para as pessoas é a única opção de você conseguir rentabilidade no longo prazo em um país que paga 1% de rentabilidade ao ano, 2% ao ano, historicamente. Complementando essa coisa do cenário brasileiro ter mais complexidades, a gente estava até comentando antes de gravar, a gente tentou procurar se na história do Brasil a gente teve muitos momentos de corrida aos bancos, né, para pegar exemplos da nossa história, e a gente viu que a gente não conseguiu encontrar, assim, exemplos muito, muito claros, pelo menos comparáveis a exemplos que a gente teve nos Estados Unidos e tal. Mas aí a gente foi começando a olhar, tipo, cara, anos 80 a gente teve não sei quantas moedas, corta não sei quantos zeros. Tem tanto problema por aqui que essa coisa de correr para banco, de tentar resgatar o dinheiro, parece uma parada pequena em relação às tensões econômicas que o Brasil passa quase que como por padrão, né? Então é curioso como o nosso cenário econômico, bancário, enfim, o problema já é a regra, e aí quando a gente tenta encontrar essas questões que acontecem pontualmente na economia americana, por exemplo, como corrida aos bancos, a gente não consegue achar, porque os problemas já são maiores e muito mais corriqueiros. Aqui a gente meio que teve uma corrida aos bancos nos anos 90, só que aí foi porque o governo roubou o dinheiro de todo mundo. Exatamente, né? É de uma outra natureza, né? Tipo, ok, foi uma corrida aos bancos pra tirar a minha grana de lá pro presidente não congelar minha poupança, né? Não foi porque o banco tava falindo, né? Então, aqui a gente tava brincando antes, mano, talvez a galera nem tenha conta em banco, saca? Até pouco tempo isso já era difícil. Então, o cenário brasileiro tem particularidades muito específicas mesmo. A galera do yoga acha que é malandra, a galera do grupo do Zap. Vocês não conheceram os presidentes que o Brasil já teve, aqui é muito pior. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente, depois de ouvir esse programa, você vai lá correndo sacar o seu CDB, que tá rendendo 200%, 150% do CDI. Manda pra gente seus comentários na comunidade.tecnoblog.net, ou se você estiver ouvindo pelo Spotify, você pode deixar o comentário direto lá no aplicativo. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes eu sou @mobilon, @Paulo Riga, @Ventura Felipe e @Josué de Olive, com V mudo no final. E este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, com edição da Raquel Igni, sonorização de Ariel Libório e arte da capa do Vitor Pádua. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Falou! Até a próxima. Tchau, pessoal. Três, dois, 1. Então é isso.